Reverendo, e ainda pensando dentro da família, hoje a gente vê uma idolatria, uma filholatria, onde o filho se torna um ídolo, né? E a pessoa quer entender, como é que eu sei que eu estou fazendo do meu filho um ídolo na minha vida? Certo, que isso é possível, Jesus demonstrou quando ele disse: quem ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Ele também disse, né, pai, mãe, irmão, irmã. Ou seja, quem ama qualquer pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por conta da proximidade, da relação de sangue, é muito fácil a gente pegar um ente querido, um familiar, e colocar no lugar de Cristo. E como é que a gente sabe que a gente está fazendo isso? Quando a gente prefere agradar o Filho do que agradar Cristo em determinadas situações. Então, o filho quer alguma coisa que vê os coleguinhas fazendo e tendo. Você sabe que aquilo está errado, mas para você não contrariar seu filho, você deixa ele fazer aquilo. Então, você está fazendo dele o seu Deus, está prestando a ele obediência, quando a sua obediência devia ser a Cristo. Mais uma vez, isso aí tem casos e casos, né? Precisa ter muita sabedoria para não exigir do filho alguma coisa que Deus não está exigindo, porque às vezes acontece isso, os pais colocam uma carga sobre o filho que vai além daquilo que a palavra de Deus exige. É por isso que está escrito, né, que os pais devem ter cuidado para não provocar a ira dos filhos, não irritar os filhos, né, que seria exatamente cobrar e exigir deles coisas que a palavra de Deus não comanda. Mas, no geral, a gente sabe que um filho virou um ídolo quando a gente prefere agradar o filho do que agradar a Deus em questões do dia a dia, em alguma questão ética que é muito clara. Aí é evidente que o menino já tomou o lugar de Deus no coração. E uma pergunta que me veio enquanto o senhor falava isso, a gente vê muito essa questão de obediência. Às vezes o pai pede uma obediência de uma coisa que naturalmente o filho deveria obedecer, e ele não obedece, e aí ele dá birra, aí para não contrariá-lo, eu paro de exigir aquilo que eu estava pedindo. Seria isso também uma Também, forma? também. Os meninos sabem muito bem como chantagear os pais hoje em dia, né? Eles sabem fazer Sabe? chantagem desde cedo. Eles começam no berço ainda, né? A chantagear. E ruim é quando os pais aceitam, né? Aham. Então, o certo seria não dar nada ao filho quando está, ou a filha, quando está evidente que a criança está querendo ganhar pela chantagem. Ela fica Uhum. emburrada, ela, né, chateada, não sei o quê, e aí o pai ou a mãe acaba cedendo, né? Mas não deveria, é um desserviço, porque está ensinando a criança que ela pode ter o que ela quiser se ela agir daquela maneira. A gente ensina o tempo todo, né? Ou de uma forma ou de outra, né? É isso aí. E uma última pergunta ainda dentro desse tema, aí a gente vai mudar para... Tem muitas perguntas legais sobre família que eu gostaria de fazer todas, mas vamos caminhar um pouco. Essa daqui é bem atual porque uma sociedade em que os pets são tão... né? E a gente até sorteou um pet aqui, acho que essa semana, né? Nem lembro quem ganhou um petzinho, só que ele era de plástico. Então, quando ele amola muito, você para de dar cordas, ele está bem. Mas o que dizer de uma sociedade cristã que troca filhos por pets? A minha vida toda, a minha família sempre teve cachorro e gato. Aham, Aliás, é mais cachorro do que gato. Mas não a expensa, a custa dos filhos, né? aham. Então, por exemplo, meus pais, nós éramos 5 crianças, éramos 5 filhos, e tinha pelo menos 2 cachorros. Sempre lembro, tinha pelo menos 2 cachorros lá em casa. Então, crescemos assim, acostumados. Então, não vejo problema uma família resolver ter Aham. cachorro, né, um bichinho de estimação. E agora, o que preocupa são os argumentos que os casais usam para não ter filhos. E geralmente são argumentos egoístas.
Existem situações em que realmente não dá para ter filho, não dá. Mas aí é algum problema de saúde que não tem solução, algum problema de esterilidade que não pode ser solucionado. Existem motivos que justificam isso aí. Mas quando a gente ouve o pessoal falando hoje em dia, não quer filho porque quer uma carreira, quer se realizar profissionalmente, quer viajar, conhecer o mundo, filho dá trabalho, filho custa caro, filho dá problema, é verdade, e dá mesmo. Eu tive 4, não é? Nós estamos em E empate nisso eles, aí, né, reverendo? pois é, eles continuam a dar problema, mesmo deram problema quando era pequeno e continua dando preocupação agora já casados, Aham. me dando netos, né? A gente continua preocupado do mesmo jeito. Mas é assim que Deus estruturou a raça humana. A diferença que existe entre anjos e homens é que os anjos foram criados já no número definido. Tem tantos anjos hoje como quando no dia em que Deus os criou. Certo. Mas a raça humana não foi assim. Deus criou um casal e determinou que eles perpetuassem e preservassem a raça humana através da descendência. Então precisa ter um bom motivo para a pessoa não querer ter filhos. E via de regra os que eu ouço são motivos egoístas. Filho é uma bênção, mesmo que o filho dá problema, custa caro, mas é uma bênção. Eu não gosto de dizer assim, mas muito desse pessoal que diz, muitos desses jovens que dizem assim, não quero saber de filho, quero viver minha vida, aproveitar a vida e tudo mais. Eu quero ver quando ele tiver 70 anos e não tiver ninguém ao lado dele. Não tem filho, não tem neto, não tem ninguém. 70 anos vai morrer num abrigo de idosos, sozinho. Dureza, Sozinho. hein? Eu resolvi ter o maior número possível de filho pensando no meu futuro, né? Você Para que sabe que quando eu eu ficar acho que velho, eles vão cuidar de mim. a Gica está Quando aqui, eu ficar não? velho, né? A Gica está aqui? Não está, né? Senão eu ia pedir para ela reconsiderar, porque tem 4. Quem sabe não... Falar isso para ela até me mata, pastor. Não, ela quer neto, então, agora para frente, né? Quando casar, vieram os netos, coisas assim, né?